Hoje você deve estar estranhando, né? Porque eu estou aqui de maneira informal e, na verdade, eu venho para a gente bater um papo a respeito de uma jurisprudência, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a respeito do foro especial que possui as autarquias e as fundações. Nós sabemos que quando o particular pretende mover uma ação contra a União, ele irá escolher a seção judiciária, isso que estabelece o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. Segundo esse preceito, cabe ao autor da ação escolher em qual seção judiciária irá propor a ação contra a União. Poderá propô-la, por exemplo, no seu domicílio, ou no local dos fatos, ou ainda no local onde estiver situada a coisa, sobre a qual se refere a demanda. Então nós temos aí a possibilidade do autor escolher o foro onde irá propor a ação em detrimento da União. Mas a questão que se apresenta, e isso é muito importante para o nosso trabalho, é em relação às autarquias. Imagine você que vai propor uma ação judicial contra o INSS, que é uma autarquia federal, onde você deverá propô-la. Esse é o tema que nos interessa. Haverá a possibilidade de você também, como autor da ação, escolher o foro, escolher a seção judiciária onde irá propor essa ação? Essa é a questão que se apresenta e um tema que foi, de fato, trazido à baila e analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos dar uma olhada ali no nosso material para a gente visualizar bem isso, visualizar bem essa situação. Observe lá. Primeiro, vamos observar o que nós temos no texto constitucional a respeito desse tema. Observe. Segundo o artigo 109, parágrafo 2º, as causas intentadas contra a União, observe que o preceito fala tão só da União, poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, ou naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à causa, ou onde esteja situado a coisa, objeto da demanda, ou ainda no Distrito Federal. Então, observando esse preceito constitucional, podemos afirmar que as causas propostas contra a União poderão ser intentadas nas seguintes seções judiciárias. Primeiro, do domicílio do autor. Segundo, do local do fato ou do ato objeto da demanda. Ou do local onde se situa a coisa. Ou ainda no Distrito Federal. Mas a primeira questão que surge é uma questão importante. Caberá a quem a escolha do foro? A eleição do foro competirá a quem? Evidentemente que essa escolha compete ao autor, a mim, a você, que irá propor a demanda contra a União. Tudo isso com o objetivo de facilitar o acesso ao judiciário. Então, se há uma seção judiciária no seu domicílio, para facilitar o acesso ao judiciário, a Constituição lhe permite propor essa ação aí nessa seção judiciária, na seção judiciária do domicílio do autor. Seria um absurdo impormos ao autor o dever de propor a ação no Distrito Federal, por exemplo. Caberá a este, quando demandar a União, escolher o foro, perfeito? Levando em conta o que estabelece o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas o nosso questionamento não para aí. Observe que o preceito fala em causas intentadas contra a União. Agora, qual é a questão que surge? Qual é a indagação que surge? As ações propostas contra a autarquia federal, exemplo, o INSS, aplicar-se-á a mesma regra, isto é, permitiremos ao autor escolher a seção judiciária onde irá propor a demanda? Imagine o aposentado. O aposentado irá propor uma ação contra o INSS. A pergunta que se faz, pode ele escolher
o foro onde irá propor essa ação? Do mesmo modo que poderia escolher se a demanda fosse contra a União? É essa a questão que é apresentada. Observando a literalidade do artigo 109, vamos lá, você irá perceber que o artigo 109 não se refere à autarquia. Menciona tão só as ações movidas em detrimento da União. Ora, não se fala aí de autarquia. A questão, então, é a seguinte. Essa regra, estampada no artigo 109, parágrafo 2º, é extensiva às autarquias, permitindo-se ao autor a escolha da seção judiciária? O Supremo Tribunal Federal deliberou a respeito disso. Observe o que disse o Supremo. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as possibilidades de escolha do foro envolvendo a União, previstas ali no artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal, se estende também às autarquias federais e às fundações. O que isso significa? Significa, evidentemente, que com o objetivo de facilitar o acesso ao judiciário, o Supremo entende que naquele preceito, no artigo 109, parágrafo 2º, há implicitamente menção às autarquias e fundações federais. Portanto, se nós formos propor uma ação judicial contra uma autarquia, exemplo, INSS, poderemos escolher o foro. Poderemos escolher o foro do domicílio do autor, no nosso domicílio, ou do local do ato ou do fato, ou do local onde estiver situado a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Mas caberá a nós, escolhermos qual a seção judiciária. Esse tema é muito interessante, já que, segundo o Supremo Tribunal Federal, apesar do silêncio da Constituição, essa regrinha que está estampada no artigo 109, parágrafo 2º, se estende também às autarquias e fundações. É isso aí. Logo a gente volta.